No Carnaval de 2026, a Unidos da Tijuca vai desfilar com um enredo em homenagem a Carolina Maria de Jesus, que é, aliás, o nome do título do enredo da Unidos da Tijuca. Carolina Maria de Jesus, uma das autoras mais importantes da história da literatura brasileira, mundialmente famosa pelo seu livro Quarto de Despejo, em que narrava ali a dura vida de uma mãe em uma favela paulistana no século XX. E nesse samba é ela quem vai falar com a gente, ela quem vai narrar essa letra, né? Então já começa assim: eu sou filha dessa dor que nasceu no interior de uma saudade. Essa dor a qual ela se refere é a dor da escravidão também, porque ela nasceu numa comunidade de descendentes de escravizados no interior de Minas Gerais. Então eu sou filha dessa dor, de toda a dor que existia ali, né, como consequência de uma escravidão que já não existia mais oficialmente, mas que ainda gerava várias mazelas, né? Então ela é filha dessa dor, ela viu de perto ali descendentes dessa dor que ainda tem marcas na sociedade brasileira hoje. Então imagine quando ela nasceu lá no comecinho do século XX. E que nasceu no interior de uma saudade, interior um jogo de palavras, porque tem o interior geográfico, né, uma comunidade de descendentes de escravizados no interior de Minas Gerais, e dessa dor que nasceu no interior, dentro dela, quando ela percebeu o impacto que tinha esse legado escravista no Brasil e tudo mais. No interior de uma saudade, porque apesar de todas as dificuldades, ela fala desse lugar com saudade. Ali ela aprendeu os seus valores, ali ela só deixou aquele lugar por conta do sonho dela de virar uma escritora um dia. Neta de preto velho que me ensinou os mistérios. Aqui é uma referência ao Benedito, o avô dela, a quem ela chama aí de preto velho, né, que é uma entidade, uma linha da Umbanda que homenageia a sabedoria de africanos que chegaram escravizados ao Brasil, né? E o Benedito tem um papel muito importante na vida dela, dentre outras coisas, porque foi quem contou para ela histórias, né? Então me ensinou os mistérios porque contava histórias fantásticas, histórias ali de lendas da região. Foi ali que ela aprendeu o fascínio com a questão de ouvir e contar histórias. Que me ensinou os mistérios, bitita cor retinta verdade. Isso porque a palavra bitita, que foi o apelido de vida da Carolina Maria de Jesus desde a infância, né, num dialeto, num idioma que vem de Moçambique, significa de cor preta. Por isso bitita cor, né? Bitita é um apelido, mas também bitita cor retinta verdade. Aí colocando a verdade relacionada à pele dela, né? Então ela fala de uma verdade ao longo da vida que é a verdade que tem a ver com a realidade que se impõe a pessoas que trazem, né, na sua história todo o legado também de desigualdade que começa na escravidão e que se perpetua na história do Brasil. E depois tem uma frase que eu acho que é a frase mais forte desse samba. Me chamo Carolina de Jesus, dele herdei também a cruz, dele herdei também a cruz. Me chamo Carolina de Jesus, dele herdei também a cruz. Dele quem? De Jesus, né? Então tem aí um jogo de palavras com o sobrenome dela, e ela dizendo, eu me chamo Carolina de Jesus, e de Jesus eu também herdei a cruz, ou seja, todas as provações pelas quais, né, Jesus passou na vida e tal, ela traz as mazelas da vida dela nessa letra aí, num paralelo com as mazelas sofridas por Jesus, sendo a mais simbólica delas a cruz que Jesus carregou, né, quando foi condenado, enfim. Olhe, em mim eu tenho as marcas, me impuseram sobreviver. É interessante a gente pensar nisso, né, na palavra sobrevivência como uma imposição. Quando você é obrigado a sobreviver, ou no caso dela, obrigada a sobreviver, em função de toda a dificuldade que você tem ali no contexto em que você vive. Então, ela tem nela as marcas dessa realidade, marcas físicas, marcas sentimentais e tudo mais, porque impuseram a ela sobreviver e pouco mais do que isso. Era permitido pouco mais do que isso, desejar, almejar pouco mais do que sobreviver para uma menina bitita que nascia ali naquela comunidade no interior de Minas Gerais, que depois passou por outras cidades no interior de Minas, passou pelo interior de São Paulo também, até vir para a capital paulista. Por ser livre nas palavras, condenaram meu saber. Aqui é uma passagem que marca a vida da bitita, da Carolina Maria de Jesus, ainda no interior, que é quando ela está carregando um dicionário, né, um livro enorme que era um dicionário, e ela é presa por um soldado que era analfabeto, com a maioria da população, e que por ser analfabeto não sabia o que era um dicionário e viu um livro daquele tamanho,
concluiu que ela estava com um livro de feitiçaria, que ela era uma bruxa, que estava estudando magia, coisas que eram proibidas naquela época. Então ela foi presa, inclusive foi maltratada, foi torturada até numa prisão. Essa passagem aconteceu no interior de Minas, na cidade de Sacramento, então é sobre isso que fala aqui, por ser livre nas palavras, condenaram o meu saber. Fui a caneta que não reproduziu a sina da mulher preta no Brasil. Qual é essa sina? É a sina de desigualdade, de pouca oportunidade, de não poder sonhar com uma carreira, de não poder sonhar em ser escritor, em ter voz. A caneta dela não reproduziu essa sina, pelo contrário, com a caneta ela subverteu a sina a qual ela estava, muito entre aspas, condenada pela sua condição, né? Conseguiu reverter essa condição sendo uma escritora. No refrão do meio já tem o tom da escrita dela, principalmente marcada, né, pelo livro Quarto de Despejo. Os olhos da fome eram os meus, justiça dos homens não é maior que a de Deus. Os olhos da fome eram os olhos pelos quais ela via a realidade dela, né? Então, o Quarto de Despejo é um livro que fala muito sobre fome, a fome que ela passou com os filhos dela. Então, ela traz relatos assim muito fortes. Quem não leu o livro ainda está perdendo, né? Porque tem passagens assim extremamente impactantes sobre até que ponto a fome leva uma mãe, né? Aos pensamentos que a fome leva uma mãe. Então, aqueles olhos da fome que ela escrevia nos livros, esses olhos eram dela, não eram os olhos de coisas que ela ouviu falar ou que ela foi estudar para ver, não, era a realidade dela. Justiça dos homens não é maior que a de Deus. Aqui tem uma questão também que ela sempre se revoltou muito com essas injustiças, tanto com as injustiças estruturais, né, de uma classe política que não olhava para aquelas comunidades pobres, que não olhava para pessoas como ela, como também para as injustiças mais práticas que ela viveu. Então, assim, rondas ali policiais que atacavam as pessoas, que subjugavam as pessoas, que tratavam mal as pessoas daquelas comunidades. E dentro do livro Quarto de Despejo, ela que tinha uma formação católica, que tinha uma formação cristã, que tinha uma base religiosa, como era natural no interior de Minas Gerais, associada às tradições cristãs, no livro Quarto de Despejo, muitas vezes ela questiona essa intervenção divina, porque é aquela coisa assim de por que, né, Deus, eu estou sofrendo tanto, por que essas pessoas aqui sofrem tanto, qual é o sentido de tudo isso? Então tem aqui a ideia de que a justiça dos homens não é maior do que a justiça de Deus, na qual ainda se acredita, apesar de todas as evidências em contrário, quando você vive numa realidade tão dura. Meu quarto foi Despejo de Agonia, é um jogo de palavras aqui com o nome do livro que tornou Carolina uma escritora conhecida, porque a ideia de quarto de despejo é que ela fala que as favelas, como a favela onde ela vivia, são quarto de despejo, né, que o governo, que a elite tem numa cidade, né? Então esse é o quarto onde você despeja as pessoas que não têm condição, enfim, de ter uma vida digna. Então aqui o jogo de palavras o quarto foi o despejo da agonia, todo despejo, toda a agonia que ela sentia por aquela condição, ela despejava no seu quarto, escrevendo e narrando a realidade no diário que viria a ser o livro Quarto de Despejo. A palavra é arma contra a tirania, foi o jeito que ela encontrou, a escrita foi o jeito que ela encontrou de denunciar essa condição e de tentar mudar essa realidade, repito, não só a estrutural, né, que versa sobre a forma como as elites política e econômica tratam essas pessoas, como também as injustiças mais, a tirania mais do olho no olho, né, daquele policial que ia lá na favela e mandava todo mundo para casa porque tinha ali o horário para ir para casa e que tratava mal e que fazia várias coisas, tinha várias condutas ali naquela comunidade que eram inapropriadas, que eram injustas, que eram indignas com aquelas pessoas, como a Carolina também relatou no seu livro. Sonhei sobre as páginas da vida ilusões tolhidas no sistema algoz. Tem uma passagem muito forte, dentre várias, do livro Quarto de Despejo, em que a Carolina diz que o sonho era o que ela recebia, era o que a alma sofrida dela recebia, né? Quase como um alento, assim, né? Pela realidade que ela tinha. O único momento em que existia a possibilidade de pensar em coisas bonitas, digamos assim, era sonhando, né? Então aqui ela fala que ela sonhou sobre as páginas da vida, então desde lá de criança, contra toda a realidade, ela sonhava em ser escritora, por exemplo,
Mas o que ela estava sonhando eram ilusões tolhidas no sistema algoz, ou seja, todo aquele sistema, aquela sociedade desigual na qual ela vivia, estava tolhendo as ilusões que pessoas como ela tinham, os sonhos que pessoas como ela tinham. Ilusões tolhidas num sistema algoz. Que sistema é esse? Que tenta apagar nossa grandeza, calar a realeza que resiste em nós. Por quê? Porque a Carolina, antes, claro, quando tentava publicar os seus livros, sempre tinha muita dificuldade, ninguém acreditava, ninguém confiava e tal. E mesmo depois do Quarto de Despejo, ela teve muita dificuldade em se consolidar como escritora, porque uma das passagens que o enredo vai abordar, inclusive, é que não interessava muito o que a Carolina Maria de Jesus tinha para escrever, que não fosse essa reprodução dessa miséria, desse cotidiano de dor, de tristeza, um certo deleite que uma elite intelectual tinha, né, em conhecer só a miséria, só a pobreza e tal. Então, calar a realeza que resiste em nós, que insiste em apagar nossa grandeza, que insiste em tentar reduzir escritoras como a Carolina Maria de Jesus como meras reprodutoras de uma realidade que a gente aqui não conhece e que depende dela para escrever. E é justamente sobre isso que fala, dos salões da burguesia aos barracos do Borel, ou seja, a ideia de que pessoas como Carolina Maria de Jesus, mulheres pretas como ela, homens pretos também, podem ocupar todos os lugares, dos salões da burguesia até os barracos do Borel, que é a entrada para a última parte do enredo que fala sobre o legado de Carolina. Então, dos salões da burguesia aos barracos do Borel, onde nascem Carolinas, ou seja, barracos do Borel onde nascem novas mulheres como ela, como Carolina Maria de Jesus. Não seremos mais os réus, ou seja, colocando aqui que nesse futuro que ela imagina, mulheres como ela, pessoas como ela, que viveram na condição em que ela viveu, não vão mais aceitar a condição de estarem sempre no banco dos réus, sempre na mira aí da justiça, das elites econômica, financeira, policial, enfim, todas as elites que formam o Brasil. Por tantas Marias que viram seus filhos crucificados, mais uma herança aí da formação religiosa da Carolina sendo usada junto da veia crítica dela, né? Então Maria, mãe de Jesus, perdeu o filho crucificado. Hoje, várias outras Marias sofrem com a perda dos seus filhos nas formas modernas, digamos assim, de crucificação, né? Com toda a violência que vem de todos os lados, de quem comete, de quem deveria combater, enfim, uma lembrança também dessa outra vertente da desigualdade que é o impacto que tem na vida de mães que perdem seus filhos. Nas linhas da vida, verbo na ferida, deixei meu legado. Então, verbo na ferida, né? Então tem a expressão dedo na ferida, no caso é o verbo na ferida, o que ela escrevia tocando nessa ferida das desigualdades brasileiras, das mazelas brasileiras, deixei meu legado. Ela é, repito, hoje uma das escritoras mais importantes da história da literatura brasileira. Meu país nasceu com nome de mulher, então reivindicando aí o matriarcado, né? A ideia de um país que ouve mais as suas mulheres, mulheres como Carolina Maria de Jesus, lembrando que o primeiro nome do Brasil foi terra de Vera Cruz, né? Então meu país nasceu com nome de mulher, sou a liberdade, mãe do Canindé. Ela conseguiu ser uma mulher livre para escrever, né? Para denunciar, para falar o que ela tinha para falar, mãe do Canindé, porque Canindé é o nome da favela onde ela vivia quando ela escreveu nos anos 60 o Quarto de Despejo, favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. E ainda nessa do legado que fecha o desfile, tem o refrão principal que tem uma dupla função, digamos assim, que é interessante a gente observar. Muda essa história, Tijuca, tira do meu verso a força pra vencer, reconhece seu lugar e luta, esse é o nosso jeito de escrever. Muda essa história, Tijuca, tira do meu verso a força pra vencer, reconhece o seu lugar e luta, esse é o nosso jeito de escrever. É a Carolina falando para Tijuca ajudar a mudar essa história que ela denuncia no samba inteiro, né? Para as Marias não perderem seus filhos crucificados, para que mulheres como ela não sejam mais, pessoas como ela não sejam mais os réus, né? Nessa desigualdade toda e tudo mais. Então muda essa história, Tijuca, tira do meu verso, tira de tudo que a Carolina Maria de Jesus escreveu a força, né? Para vencer. E aí vem a outra questão, a outra função desse verbo, que é o seguinte: a Unidos da Tijuca, uma escola que de 2004 até 2016 viveu o seu período mais glorioso, principalmente de 2010 até 2014, né, quando foi campeã em 10, em 12 e em 14, ela foi vice-campeã em 2016, em 2017 sofreu aquele lamentável acidente, né, no desfile
né, da Tijuca, que um dos carros desabou entrando na avenida. De lá para cá, nunca mais conseguiu voltar no desfile das campeãs. E vem de 2 carnavais em que em um ficou em 11º lugar e no outro ficou, nesse último, né, na 9ª colocação. Então muda essa história, Tijuca, também para mudar a própria história da escola, tirar do verso da Carolina força para vencer, para voltar a conquistar uma vitória no carnaval. Reconhece seu lugar e luta, que é muito do que ela fala na segunda estrofe inteira, naquela coisa de não aceitar ficar só naqueles lugares em que as elites impõem que ela esteja, mesmo depois de publicar o livro, impunha que ela continuasse apenas num lugar só, de falar sobre uma coisa só, de escrever sobre uma coisa só. Então, assim como ela está fazendo, assim como ela reconheceu o lugar dela e não aceitou ficar naquele lugar apenas, reconhece o seu lugar e luta, né? Que é um lugar mais alto na classificação, um lugar de disputa por títulos, por protagonismo no carnaval. Esse é o nosso jeito de escrever, ou seja, ela dizendo que tanto ela quanto a Unidos da Tijuca escrevem reconhecendo o seu lugar e lutando para vencer e tendo força para superar aí momentos de adversidade para conquistar as vitórias que ela desejava. Ser uma escritora reconhecida, ter o seu nome estampado num livro, e a Unidos da Tijuca tentando vencer essa batalha para voltar a figurar nas primeiras posições do carnaval, no desfile que vai encerrar a segunda noite do carnaval do Grupo Especial. Vai acontecer na segunda-feira, dia 16 de fevereiro. A última escola vai ser a Unidos da Tijuca.